Oiê! E aí, gente, estamos mais uma vez aqui ao vivaço para vocês. Hoje eu tô representando o Praia para Todos, o projeto que mora no meu coração. E eu tô até aqui, ó, com a minha camisetinha. Essa camiseta aqui é a camiseta verde que a gente começou há 7 anos atrás lá em Copacabana. E antes de Copacabana a gente já tinha na Barra, o projeto tem 11 anos. E enquanto a galera chega, eu vou falando aqui. E o nosso primeiro uniforme foi esse aqui, ó. Para quem não conhece, quem tá acostumado a ver a gente aqui com blusinha amarela, mas o uniforme raiz do Praia para Todos é esse aqui, ó. É isso. Então eu vim hoje de uniforme verdinho para falar sobre os suportes básicos e primeiros socorros, hoje com um querido amigo, um bombeiro muito parceiro nosso mesmo, que é o Roberto, o meu querido 15. Eu vou já chamar ele aqui. Vamos lá. Já mandei aqui a solicitação. Eu tô me sentindo super blogueira, vocês não fazem ideia. Ah, oi, Ah, 15! cheguei! Pô, essa blusa aí é da antiga, hein? Ah, tava falando sobre isso agora, cara. Botei em sua Essa, homenagem. Foi quando a gente essa é começou. relíquia, o início de tudo. PPT raiz, né? PPT raiz aqui. Tava falando pra galera de como a gente começou lá em Copacabana há 7 anos atrás, que foi onde a gente se conheceu, porque foi quando a gente começou a parceria do Praia para Todos com o Bombeiro, com o Terceiro Gemar, né? E aí a gente tô falando aqui que é uma relação muito especial, é uma relação de muito carinho, muito cuidado do bombeiro com a gente. E foi e é uma parceria incrível, que é para sempre. Nós fizemos grandes amigos, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre os suportes básicos e primeiros socorros. Mas antes disso, deixa eu só falar para a galera ir lá no YouTube, curtir o nosso canal no YouTube, porque todas as lives aqui, nós fazemos lives todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, sempre com um tema muito bacana, esclarecedor, e que vai fazer a maior diferença na nossa vida aí na quarentena. A Nenete aí falando com a Ah, Nena, gente. rapaz, olha Ah, aí. minha irmã. Oi, Maria. Legal. E aí, então a galera já sabe que toda sexta-feira aqui no Praia para Todos, a gente tem uma live às 17 horas, sempre com gente muito incrível, com muito conteúdo. E lá no YouTube, essas lives aqui vão pro YouTube, pro nosso canal. Então a galera vai lá, igual blogueirinha, né? Assina o sininho. Hoje em dia são os recursos tecnológicos que estão dominando, não tem para onde É correr. isso, cara. Estão salvando a galera na quarentena para todos os lados, né? Graças a Deus, hoje em dia a gente tem como recorrer a isso. Olha lá o Denis. Aí, Denis! A gente tá muito chique, tá lá na Flórida. Muito, muito, muito. Gente, é muito Então, chique, 15. Deus me livre. Então eu queria apresentar para vocês, esse é o Roberto, o meu querido 15. E eu vou deixar que ele mesmo se apresente, porque nós somos amigos queridos e ele é um cara que é uma referência para mim, é um cara de muito. Eu tenho muito apreço pela vida do 15 e ele sabe o quanto que ele faz a diferença na vida de muita gente, de muita gente. Vai, 15, fala aí, fala sobre que o que isso. você tem Assim, feito. assim eu nem começo a live. Já fico aqui emocionado, assim. Prazer, pessoal. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto, sou conhecido como 15. E é um prazer enorme estar retornando aqui a essa casa, né? O Praia para Todos, que é uma grande família. Eu tive o prazer, fui oportunizado de pegar bem o iniciozinho lá do projeto, lá na praia de Copacabana. E, assim, com a minha experiência como professor, como educador, como bombeiro e como ser humano, ter oportunidade de ter vivenciado, de ter aprendido com Praia para Todos,
são conhecimentos ali que nós adquirimos além da amizade, Nila, que não tem preço, assim, não É, tem preço. Porque a gente vem de uma grade de formação da faculdade e não consegue muitas vezes aprender a real necessidade das pessoas com deficiência. é. Assim, como lidar com certas situações. E esse A é um gente não assunto vê que isso, né? não vê Na isso. faculdade. E esse é um assunto que não pode mais ficar recluso, assim. Esse é um assunto que tem que ser É, discutido diariamente. Não exato. precisaríamos, assim, chegar a 2020 nesse ponto, deveria ser uma consciência geral, mas já que não é, essa é a nossa batalha, essa é a nossa causa. Como a Nilma falou, há 7 anos atrás, eu estava lá no Corpo de Bombeiros, recebi o convite do Coronel Marcelo Pinheiro, pô, de um projeto inédito, que é o Banho Assistido, realizado aí pelo Praia para Todos, Nena, você, a Camila, o Fabinho, o Ricardo. Ricardo, tem uma turma assim fantástica, e nós do Corpo de Bombeiros nós recebemos o treinamento para trabalhar com pessoas com deficiência, visto que são muitas deficiências e muitos aprendizados, assim, muitos É, aprendizados que talvez, como eu repito, assim, a gente acaba não aprendendo na faculdade, às vezes não tem oportunidade de conviver, e tudo é. que a gente não convive, muitas vezes a gente não tem familiaridade. Então esse foi o pontapé ali do Praia para Todos em Copacabana, que está até hoje, né, Nila? Tá até hoje, tá até hoje. A gente, infelizmente, nós tivemos, com a pandemia, tivemos que dar uma parada, mas a gente não vê a hora de voltar. E eu queria só falar um pouquinho que o Bombeiro fez, assim, fez uma parceria muito incrível com a gente. Nós tínhamos aulas dentro do quartel, onde a gente aprendia com eles, né? Uma Sobre troca. maré, sobre como era o mar naquele dia, o que a gente podia fazer, como nós poderíamos entrar, como não, o que não fazer. E o que o 15 falou é muito importante. Eu sou fisioterapeuta e eu não aprendi na faculdade o que eu aprendi no Praia para Todos e o que eu aprendo, né? Então, o Praia para Todos é a maior manifestação de inclusão no lugar mais no lugar em que mais recebe pessoas de diversos tipos, né? Ali a gente não separa o classe média do classe A. Não, ali tá todo mundo numa mesma situação. E o Praia para Todos veio para abraçar, né? Veio para somar também, junto com o quartel que fez a maior diferença e que a gente leva amigos para a vida toda. Porque Né, quando as 15? pessoas falam de inclusão, Nila, elas costumam se limitar em inclusão da pessoa com deficiência, mas a inclusão ela ocorre em todos os âmbitos. É inclusão Todos. racial, é inclusão Isso. social, inclusão Isso das aí. pessoas com deficiência. Isso Então, a aí. inclusão ela se dá num universo totalmente aberto. Amplo, né? E a coisa mais linda ali que eu vejo no Praia para Todos, que ela recebe pessoas com deficiência e sem deficiência. Assim, eu É vejo isso. muitos idosos fazendo uso, idosos que não têm tanta mobilidade por Isso. conta da queda da força muscular. Eles tomam um banho de mar ali assistido. Então, A cara, gente quer só uma mãozinha, né, 15? é um Quer projeto, só uma ajudinha, né? é um projeto fantástico, assim, sem palavras, Nilo. E o 15 também, para quem não sabe, ele tem uma tenda lá na Praia de Copa, que ele faz um trabalho incrível com as pessoas com deficiência, tanto intelectual quanto motora. E ele dá aula, né, 15, no banho em mar aberto. Como é que é? Conta pra galera. Nós recebemos as pessoas com deficiência gratuitamente, assim, então pode ser qualquer dia da semana ou final de semana, aos sábados que nós funcionamos. Se não souber nadar, quiser só o banho de mar em segurança, banho de mar assistido, nós não temos tantos recursos, mas eu costumo dizer, com um pouco de boa vontade, nós conseguimos solucionar muita coisa, basta querer. É isso. E, e tem muitas pessoas com deficiência que já nadam, então nós encaixamos ali da melhor maneira dentro dos níveis da turma, mas o nosso principal não é nem esse, não é somente receber essas pessoas, é com que elas façam parte do nosso universo, do nosso dia a dia, das nossas festas, que elas Sim. tenham
aquela verdadeiro sentimento de inclusão, de se sentir parte integrante do grupo, que não basta você receber somente a pessoa, receber por receber. É Ela tem que isso. se sentir acolhida de todas as Incluída. maneiras, incluída, Exatamente. participar de festa, nadar junto, na hora do aquecimento você não pode separar ninguém, é todo mundo junto, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas especificidades, e esse é o meu maior sentimento, assim. Eu me orgulho muito de ter aprendido com vocês, de olhar, enxergar isso no dia a dia. Para mim foi fundamental. Obrigada. E vamos começar então a falar, 15. Já tem uma galera aí assistindo a gente, muita Já, gente bacana, Marcelão, Marcelão, um grande atleta, até rapaz. o Alan. Olha o Alan, Alan, olha 15, ele onde ele aí. tá? Olha lá. Ah, meu Deus. Ó, então vamos lá, 15. Manda ver. 15 vai falar com a gente hoje sobre os suportes básicos e os primeiros socorros. Ele vai dar até aula prática, que eu acho isso maravilhoso, porque o negócio aqui a gente não só fala, não, a gente faz, a gente mostra, né, 15? Todo mundo costuma achar que é a mesma coisa quando se fala de primeiro suporte, suporte básico de vida, mas tem uma diferença bem simples, que é muitas vezes a gravidade do acontecimento. Quando você presta um primeiro socorros, nem sempre é algo grave, é você prestar aquela primeira assistência ali em caso de qualquer eventualidade. Uma tontura, uma pessoa teve uma queda, uma pessoa se machucou. Quando nós falamos de suporte básico de vida, nós já estamos lidando com algo que pode estar levando a vida em risco. Então, o suporte básico de vida, o que ele faz? Ele, até a chegada do socorro avançado, que é qualquer tipo de ambulância, qualquer tipo de socorro médico, o socorrista, no caso, ou quem prestar o primeiro atendimento ali, ele tenta manter os sinais vitais da vítima intactos ali e dar todo o suporte para que, quando o socorro avançado, quando a ambulância ela chegue, ela encontre essa pessoa nas melhores condições possíveis. Porque o socorro ele não é só ali no momento. O socorro ele se estende ao longo do tempo. Vai sair dali, você prestou o primeiro atendimento, vem o socorro avançado leva para o hospital. Então, existem alguns estágios, um passo a passo. Mas aí é isso que a gente vai falar, porque como agora a gente está em casa, tem muito acidente doméstico acontecendo, né, 15? E a gente precisa primeiro saber o que a gente vai fazer, porque às vezes a pessoa fica tão perdida que ela não consegue auxiliar nesse primeiro contato, nesse acontecimento. E aí você acaba até retardando, né, essa melhora, uma coisa que poderia ser bem mais simples, até que você consiga resolver, a coisa não desenrola, não tem um final tão feliz. Então a gente vai falar, né, sobre os acontecimentos que a gente pode fazer e solucionar da forma mais rápida possível. Vai lá, 15, vamos. Você falou coisas importantes, Nil, que é manter a tranquilidade, assim. A tranquilidade ela serve para todas as instâncias da vida, principalmente em situações adversas, situações de socorro, situações que você está preservando a vida do outro. Mas só antes de entrar nesse assunto, eu vou falar rapidamente assim sobre algumas curiosidades que muitas pessoas perguntam com relação eu sou obrigado a prestar o atendimento? Se eu vi um atropelamento, se eu vi uma pessoa se afogando, tem a questão do tomou um choque elétrico no poste, uma árvore caiu, então são diversos fatos que você pode estar prestando assistência. E quando isso se qualifica como missão de socorro, você é obrigado a prestar socorro? Sim, mas não efetivamente atuar colocando a mão na pessoa ou sabendo as manobras de primeiro socorro, o suporte básico de vida. Você primeiro tem que prestar socorro ligando para o Corpo de Bombeiros, para o 192, ou seja, para SAMU, o Bombeiro 193, SAMU 192. Esse é o básico. E isso é crime. Se você não prestar socorro, é crime. De 6 meses a 1 ano de cadeia e tendo agravo aí para casos de incapaz. Entendeu? Então, nós estamos lidando com crianças, com menores de idade. E a importância disso que você falou, Nila, com relação aos acontecimentos, tem um exemplo bem clássico, assim, e foi triste, que só depois que acontece aqui no Brasil,
que acaba virando lei. É a famosa Uhum. Lei Lucas. Não sei se você já ouviu falar. Por Não. que que foi criada a Lei Lucas? Tinha uma criança, ela foi para um passeio da escola dentro do ônibus, e aí durante esse passeio foi servido cachorro-quente. Essa criança, ela engasgou com o cachorro-quente. Então, como ela engasgou com o cachorro-quente, os monitores que ali estavam, eles não souberam prestar as medidas ali de primeiros socorros. Essa Uhum. criança, ela veio a óbito. Então, hoje em dia, se tornou a Lei Lucas, que é obrigatório que todas as escolas e creches, todos os professores, eles são obrigados a realizar o curso Suporte Básico de Vida, assim como professores de academia, bombeiros civis que atuam em shopping. Então, tem inúmeras profissões. Eu acho que todo mundo deveria saber o mínimo de Eu suporte básico acho. de vida, porque Eu você acho. salva vidas. Você vai ver É, mais à frente aqui, eu tenho alguns dados que eu vou dar. sim. Vou te falar que a maioria dos fatos acontecem dentro de casa, né, Nilo? É Então, isso. Muito perto da gente, né? tudo acontece muito, muito, muito perto da gente. E aí, um dos fatos mais importantes, Nilo, que acontece dentro de casa é a parada cardiorrespiratória. Isso aí. É o grande vilão, muitas vezes. E o que é a parada cardiorrespiratória? Nossos sinais, ele funciona em torno de impulsos elétricos. É a inexistência desses impulsos elétricos ali. Eu não vou entrar mais muito nessa parte fisiológica, sendo que o coração ele é responsável por jogar energia, gerar energia para o resto do corpo, para os órgãos vitais, para o músculo. Então, se não tem essa atividade elétrica, se o coração ele não consegue bombear, a pessoa pode vir a ter um infarto, uma parada cardiorrespiratória. Isso pode ser gerada, a parada cardiorrespiratória, por inúmeros motivos. Choque Uhum. elétrico, envenenamento, traumas diversos, surfando, bateu com a cabeça. Então, são Uhum. inúmeros os motivos que levam a pessoa a ter uma parada cardiorrespiratória. E alguns fatos muito comuns que você pode estar vendo no seu dia a dia com relação à parada cardiorrespiratória é como atuar de forma mais rápida, de forma preventiva. Porque nem sempre é com trauma, é com choque, é com envenenamento. Pode ser que a pessoa tenha algum tipo de doença já cardiovascular, alguma predisposição, ela faça parte de algum grupo de risco com relação à síndrome metabólica, ou obesidade, ou diabetes, ou hipertensão. Então, são doenças crônicas que têm um risco sério cardiovascular, aumentam o risco da pessoa. E aí, durante o pré-evento da parada cardiorrespiratória, essa pessoa ela apresenta alguns sintomas, que seria falta de ar, um cansaço excessivo, Uhum. dormência em um dos lados, dormência na extremidade do corpo, tontura. Então, são muitos sintomas que você pode perceber uma parada cardiorrespiratória, se você tiver de frente com essa situação, Nila. Uhum. E eu acho que é importante, 15, porque às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas eu não tenho idoso em casa, ah, mas eu não tenho. E às vezes não, às vezes a gente sabe que as PCRs e afins, elas acontecem nas pessoas jovens, né? Às vezes está iniciando um ciclo de algum tipo de remédio, ou aquelas pessoas que fazem algum tipo de uso de anabolizante, né? E estão em casa, às vezes, o pai não sabe, a mãe não sabe, a irmã não sabe, e aí, de repente, tem um mal súbito ali e a pessoa não sabe como fazer. Então, eu acho que foi o que você falou, acho que todo mundo tem que saber socorrer, porque é aí que a gente consegue pegar de primeira ali, né? Então, 15, como é que a gente faz para identificar uma PCR? Como é que a gente faz para. Eu olhei para o cara caiu, tá ali no chão. O que eu faço? Como é que eu identifico? Como é que eu falo? E aí eu pego a mão, ou boto a cabeça de lado, ou deixo a cabeça para cima, porque tem muita essa questão da queda da língua, né? A galera não sabe Uhum. se deixa a cabeça para cima, senão vai afogar, ou enfim. O que você dá de dica pra gente?
Antes de chegar na parada cardiorrespiratória, Nil, nós temos que entender que existe uma associação que é chamada a American Heart Association. Essa associação, uma associação americana que reúne inúmeros profissionais de diversos países, enfim, elas regulamentam um protocolo e atualizam esse protocolo de 5 em 5 anos, e hoje em dia caiu um pouco de 3 em 3 anos. Você vê muitas vezes, você fazia 2 ventilações e 30 compressões, agora mudou 15 para 1, toda hora muda, porque novos estudos, novas discussões, novos pensamentos, a ciência ela é mutável, modificável de acordo com o avanço, né? Isso aí. Com a evolução. Porque muitas pessoas confundem qualquer tipo de situação com uma parada cardiorrespiratória. Então é muito Isso aí. complexo. A pessoa às vezes apenas está desmaiada, ela pode ter tido uma hipoglicemia, que é uma baixa de açúcar no sangue. A hipoglicemia causa tontura, fraqueza, a pessoa desmaiou. Então você não pode chegar achando que tudo vai ser uma parada Isso aí. cardiorrespiratória. Foi o que o Renato perguntou aí. Como é que a gente Eu não estou conseguindo diferencia isso? acompanhar as perguntas. Eu te Se você... falo, eu te Aham. falo. O Renato perguntou exatamente isso. Você entrou bem no tópico. Como é que a gente vai diferenciar o desmaio do choque e da PCR? Porque aí também a gente não pode generalizar, né? O cara caiu, meu Deus, vou pra cima, vou massagear. Não, peraí, vamos saber diferenciar primeiro, né? A primeira diferença que você vai fazer, quando você chegar na vítima, uma forma de você me permita, eu vou levantar aqui de tempo em tempo. Vambora, 15. Daqui a pouco eu levanto junto Uma, contigo. eu vou colocar o telefone um pouquinho mais para trás. Eu tô com um manequim aqui que eu acho que vai servir para muita coisa. Olha aqui o meu companheiro. Será que vai dar para ver? Deixa eu chegar para trás, né? Fê, aí. Agora tá dando? Show, show. Aí tá dando. Tá Pelo menos legal? pra mim. Tá. A primeira coisa que eu faço, quando eu chego na vítima, eu não posso chegar e abordar a vítima que esteja aqui ou inconsciente, ou muitas vezes ela tomou algum susto, está ali esperando o melhor momento para levantar, ou teve uma queda, já está consciente, mas está sem forças para levantar. Se você chegar na vítima e meter a mão de qualquer jeito na vítima, ela pode se assustar e você vai se tornar uma nova vítima, porque ela vai tentar levantar e vai bater com a testa em você. Então você se protege. Lembrando que a Ótimo. primeira coisa, antes de qualquer atuação, é a segurança do socorrista. Sem a segurança do socorrista, não existe socorro. Então não adianta nada você chegar numa vítima aqui. Essa vítima, ela está caída no chão. Você tem que avaliar a cena. Você tem que analisar por que essa vítima está caída no chão. Ela tomou um choque? Tem gás no ambiente? Senão você vai se tornar uma nova vítima. E ninguém quer isso, que você se torne uma nova vítima. Então, uma frase assim meio óbvia e redundante: sem o socorrista não tem socorro. Primeiro, a sua segurança. Bateu de carro, você vai sair correndo para prestar o socorro para a vítima? Não, você tem que sinalizar ali e dar o devido espaço para não ocorrer um novo acidente e você também acabar se tornando uma vítima ali. Você Isso vai aí. acabar não socorrendo ninguém. Mas Importantíssimo. vamos dar esse pulinho para cá. A primeira coisa que quando eu chego para abordar uma vítima é colocar a mão sobre os ombros, porque é uma forma de eu me proteger. Se essa vítima, ela por acaso estiver inconsciente, eu vou chegar aqui, ó, e vou perceber através dos sinais vitais. Vou fazer aqui o estímulo. Olá, boa tarde, tudo bem, senhor? Ó, procurando sacudir nos ombros e fazendo sempre a proteção. Sempre a Ótimo. proteção aqui para essa vítima não levantar e bater com a cabeça em você. Se ela não respondeu, não está responsiva, ela é uma vítima inconsciente, tá? Ótimo. Mas tanto a vítima consciente ou inconsciente, já que você não é médico, você chegou no local, liga para o 93, liga para o 92. Primeira Ótimo. coisa que faz parte da cadeia da vida é você telefonar, para você se resguardar. Porque ela pode estar consciente e esse quadro dessa pessoa pode vir a piorar. E você não sabe, você não é médico, você não tem autonomia para dar esse tipo de avaliação. Mas a vítima, vamos direto para a vítima inconsciente, que é a parte mais complexa. Ela está inconsciente e está respirando,
Uhum. É uma parte mais tranquila que eu vou colocar ela na posição lateral de segurança, tá? Eu vou Tá. virar a vítima para o lado, para quê? Porque quando ela está inconsciente e está nessa posição, pode ocorrer o que você falou, a chamada queda da língua. E a queda Sim. da língua, o que ela faz? A língua ela vai interromper o fluxo de oxigênio através das vias aéreas superiores. Então, essa pessoa que apenas desmaiou, que está inconsciente por qualquer motivo, que poderia ser simples, talvez Uhum. uma hipoglicemia, com a Uhum. queda da língua, não entra oxigênio, ela vai entrar numa parada respiratória e posteriormente vai gerar uma parada cardíaca. Verdade. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, a vítima está inconsciente, ligou o 93, pediu socorro médico, é a abertura das vias aéreas. Como você vai fazer a Beleza. abertura das vias aéreas superiores? Simples, ó. Você colocou a mão no queixo, colocou a mão na testa, você está abrindo as vias aéreas aqui e possibilitando que passe o fluxo de oxigênio. Você está Ótimo. possibilitando que chegue oxigênio nos seus órgãos vitais e assim a sua engrenagem ela siga funcionando, né, Lila? Porque Uhum. as vias aéreas elas vão captar oxigênio, que vão jogar para os pulmões para fazer as trocas gasosas, que joga para o coração, joga para todo o sistema muscular e para os órgãos vitais. Então esse é o primeiro ponto-chave. E Tá. lembrando que a posição lateral de segurança você coloca a vítima sempre para o lado direito, tá Tá. bom? Para o lado Tá direito. bom. E o que é importante a posição lateral de segurança? Além de você colocar a vítima aqui na posição lateral de segurança, evitar o bloqueio das vias aéreas, eu vou virar para o Uhum. outro lado que visualmente é melhor. Você Tá. evita o bloqueio das vias aéreas, colocando nessa posição aqui, a lateral de segurança. E outra coisa Tá. que você evita é que essa pessoa se engasgue com possíveis fluxos. Muitas Tá. vezes você chega no evento de afogamento. É normal que essa pessoa, ela broncoaspirou qualquer tipo de líquido ou envenenamento e está saindo aquela quantidade de espuma ou quantidade de alimento. Quando você Uhum. coloca na posição lateral de segurança, você evita o retorno desse alimento e Ela retorno aí. desse líquido. Sim. Então, é Ótimo. fundamental a primeira coisa que você faz. Vítima inconsciente, ela respira? Posição lateral de segurança. Ponto. Ótimo. E a vítima está consciente. Roberto, eu vou colocar na posição lateral de segurança? É uma dúvida de muitos. Se Isso ela aí. estiver conversando com você, se ela estiver falando normalmente, não. Mas se você sentiu, ela está consciente, está te respondendo. Oi, Roberto, boa tarde. Eu tô aonde? Eu tô em que. Não está falando coisas com Tá coisas, desconexa. Uhum. está desconexa, então algo de estranho pode ter acontecido. Ela pode ter batido com a cabeça, pode ter sofrido algum trauma, pode ter Uhum. alguma coisa, ocorrendo alguma coisa interna que você não tenha acesso visual, não esteja percebendo. Então, já já essa vítima pode se tornar uma vítima inconsciente. Você, por questão de Ótimo. segurança também, você coloca na posição lateral de segurança. Tá bom, Tá. Nila? Sempre pro lado direito. Sempre para o lado, desculpe, perdão, sempre Nada. para o lado direito. Direito. Ótimo. Tá. Essas são as primeiras dicas. Inconsciente, respirando, lado direito. Tá bom? Posição Tá. lateral de segurança, lado direito. E aí o caso mais grave que nós temos, Nil, é quando a Hum. pessoa está em parada cardiorrespiratória. Então, ela tá, não respira e não responde, não tem batimento, não tem sinais elétricos no coração. Então, eu vou atuar. Como que eu consigo perceber isso? Que essa vítima está Isso aí. inconsciente e não respira? Quando E como é você. que a gente. Kim, só rapidinho. Como é que a gente. Fala pra galera como é que a gente identifica que ela tá sem batimento? Porque às vezes a pessoa fica tão, né, angustiada que ela não sabe perceber. Então, às vezes, só uma dica pra gente saber quando entrar. Antigamente se percebia muito através do pulso carotídeo. Você pegava do lado direito e percebia o Se pulso. tinha pulso. Mas viu-se que isso não é tão funcional no dia a dia. Porque, como você falou, as pessoas elas estão numa situação ali de desconforto, estão nervosas, muitas vezes não estão acostumadas com aquela situação. Imagina você pegar para um cara que é da área de saúde, já é difícil pegar o pulso muitas Uhum. vezes,
Imagine você, e não é da área, você aferir o pulso numa situação dessa de risco. Então, Sim. é observar, quando você respira, existe uma expansão da sua região abdominal, existe uma expansão da região torácica. Então, esses Duas são coisas que a gente tem que perceber. dois primeiros Observar. sinais: expansão torácica e expansão abdominal. Você percebe que existe um movimento, que os músculos respiratórios eles estão funcionando, eles estão trabalhando. Você, opa, se o cara está respirando, tem coração funcionando, então eu não preciso fazer o RCP, tá? Que é a Beleza. reanimação cardiopulmonar. E pode também Beleza. colocar aqui o rosto bem próximo, porque quando nós respiramos, sai você vai sentir um pouco mais O quente, fluxo. você vai sentir o Uhum. fluxo respiratório funcionando. Então, são dois sinais aqui que você pode perceber que a vítima ela está respirando. Isso é muito Ótimo. importante, é bom sempre se atentar. Viu que a vítima está respirando? Opa, calma aí. Eu não preciso entrar no RCP, Com posição a lateral de massagem. segurança. Vou acionar o socorro médico, posição lateral de segurança. Lembrando que Ótimo. nesse trâmite todo, Nila, tem algo que, antes de eu entrar nas manobras da parada cardiorrespiratória, tem algo que salva vidas, que é Uhum. o DEA, que muitas pessoas desconhecem, que é o Uhum. desfibrilador externo automático. É Uhum. obrigatório que as academias tenham o DEA, é obrigatório que os grandes shoppings tenham esse DEA, que é um aparelho fantástico de reanimação. Então, Uhum. você não vai precisar, ele vai fazer praticamente todo o seu trabalho na hora da compressão, vai perceber se tem os sinais elétricos, se você tem que, se ele vai chocar ou se não vai, mas isso eu falo um pouquinho mais à frente. Mas lembrando, Show. chegou a vítima inconsciente, ela respira, então você não entra no passo a passo aí da vida, que seria o CAB. O que é o CAB, Nila, para vítima? Tem alguma Uhum. pergunta aí que eu vou falando? Estou falando muito rápido? Não, tá ótimo. Eu tô amando isso que eu tô aprendendo também. Tá Que ótimo, é tomara. quando a pessoa ela está numa parada cardio respiratória? Eu vou seguir os procedimentos do CAB. O que é o CAB? O C é a compressão, porque viu-se que a compressão cardíaca ela é a coisa mais eficiente no socorro, no salvamento, no caso de parada cardiorrespiratória. Então, eu cheguei aqui no evento em que você pode ter a opção de fazer a compressão e fazer a ventilação, e eu não sei realizar corretamente a ventilação, ou não quero ventilar porque eu não conheço a pessoa. É de extrema importância que você faça uma boa compressão. Uhum. Viu-se que tem uma prevalência maior, uma chance maior de salvar as pessoas quando se faz uma boa compressão cardíaca, mesmo não se ventilando, tá? Isso Então a aí, compressão. a gente tem que, só um adendo aqui, que quando você entrar para fazer essa aula prática aí, a galera vai ver que assim, tem todo um ritmo, tem uma força que tem que ser imposta, porque senão você acaba fraturando, você acaba piorando a situação da vítima, né? E Uhum. aí você acaba, ao invés de ajudar a salvar, você acaba você ajuda a piorar a situação da vítima, né? Então tem toda uma força, tem todo um jeito, não é no desespero. Eu sei que as pessoas ficam às vezes afobadas para querer salvar, para querer ajudar, mas não é no desespero. A gente tem que é ótimo anotar as dicas do 15. É muito importante a gente saber como a gente vai lidar nesse momento e os detalhes, porque quando você vai fazer a ressuscitação, é muito importante você saber como é que você vai posicionar a sua mão, a força que você vai colocar ali para você não prejudicar a sua vítima, o seu amigo, né, 15? Você tocou num assunto muito importante, meu, que é com relação às técnicas de compressão. Existem Uhum, técnicas de compressão para que nós tornemos mais eficiente esse movimento que nós iremos fazer, simulando a atuação que seria elétrica do coração, e agora ela uhum, vai ser realizada de forma mecânica por nós. Então, sim. a primeira delas é localizar a posição correta aqui.
Acho que todo mundo tem conhecimento do ossinho do externo, aqui, que é a partezinha, esse furinho que nós temos, que ele fica um pouquinho acima do diafragma. Nós vamos posicionar uma das nossas mãos sobre o externo, tá? Eu vou deixar bem minha mão à mostra. Não adianta eu fazer a compressão cardíaca colocando a minha mão sobre o externo e estar com o cotovelo flexionado. Flexionado. O cotovelo ele é totalmente estendido para que eu tenha uma atuação melhor na hora de eu realizar a minha compressão. Como você falou também, qual é a força que eu vou imprimir sobre esse tórax para que essa compressão ela seja eficiente? Lá na American Heart Association, que eles colocam dentro do protocolo, essa força é você conseguir comprimir a região torácica de 5 a 6 centímetros. Mas na hora do desespero, na hora do sufoco, como é que eu vou medir isso, Roberto? 5 a 6 centímetros. É muito complexo. Então, para isso, você tem que fazer realmente um cursinho, fazer um treinamento, para saber qual é a força que você vai imprimir. Mas em termos práticos, é melhor fazer ou não fazer? É melhor fazer. Fazer. E aí, quando você citou num ponto de fraturar as costelas, isso ocorre muito quando nós estamos socorrendo pessoas mais idosas. Idosas. Mas aí é normal que se frature as costelas, tá? Mas o que você tem que pensar? O que é mais importante para você? Você depois procurar atendimento para essa pessoa para que ela recupere as costelas fraturadas ou você não conseguir a reanimação cardíaca, deixar o coração dela parar de funcionar, ela vai morrer e vai ficar com as costelas preservadas. Então, mesmo que frature as costelas, nessa situação de pessoas mais idosas, é necessário que você faça a compressão cardíaca. E sempre atento na força. Eu sou um cara que tem 94 quilos, 93 quilos. Eu não vou pegar uma idosa e vou lançar a mesma força que eu iria imprimir num cara que é forte, jovem e de 35 anos. Você tem que ter critérios na hora de você fazer a sua compressão, de fazer a massagem cardíaca. Assim. Outro ponto bastante importante que você falou, Nila, é a questão do ritmo. Em qual ritmo você vai realizar essa massagem? Porque o nosso coração ele funciona através de estímulos elétricos e um dos problemas que podem ocorrer é a taquicardia. A taquicardia nada mais é que ele está saindo do ritmo normal dele de funcionamento. Então, não adianta nada você simular o funcionamento do coração, mas simular de forma arrítmica. Simular sem ritmo. Então, qual é a dica também? O treinamento, você fazer o treinamento, mas existe uma canção lá nos treinamentos, não é nem canção, é um ritmozinho, mas acho que depois que você pega, você vai colocar a sua mão, vai esticar, você vai fazer o do Bee Gees. Diz o Renato aqui, ó. A dica do Bee Gees é incrível. Tem essa musiquinha e você vai pegar esse é o ritmo que você vai fazer a compressão cardíaca. Esse é o ritmo que você vai fazer massagem cardíaca. Então, são coisas que você vai se atentar. Posição que eu pego. Externo. Resumão. Braços estendidos. Cotovelo estendido. O peso do corpo, né, 15? Oi? A gente tem que botar o peso do corpo, porque se for só na flexão de braço, com 2 segundos, tu já tá morrendo. E aí você não consegue ajudar a vítima, né? Não é para fazer flexão, musculação na vítima. É para você ajudar na ressuscitação, né? Você tocou num ponto bem importante, porque qual o número que eu tenho que fazer, Roberto, de compressões cardíacas? Eu tenho que fazer 30 para 2 ventilações. Então, eu vou sempre fazer 30 compressões para 2 ventilações. 30 compressões para 2 ventilações. Se eu tenho um socorrista, eu mesmo vou fazer as 30 compressões, eu vou fazer a abertura das vias aéreas, que não adianta nada eu ventilar, lembrando, e ele não está com as vias aéreas hiperestendidas aqui. Eu faço a hiperextensão das vias aéreas e vou ventilar.
Vou fazer Show. as 2 ventilações. Volto para as 30 compressões, faço as 2 ventilações. Então, o cenário é sempre esse. Compressão, abertura das vias aéreas e ventilação. Ah, Roberto, facilita se eu tiver com 2 pessoas? Facilita, porque você vai ficar com uma pessoa aqui ventilando e Uhum. fazendo, realizando a abertura das vias aéreas e a outra pessoa vai ficar responsável pela compressão. Quando você cansar, você troca com ela. Troca. Você, Ótimo. ou você já combina a cada 2, 3 ciclos, você troca. Fez 3 ciclos de compressor, ele fez 3 ciclos de ventilação, vocês vão trocando as posições. Porque, é como você falou, né, Nila? Cansa. Cansa Cansa. muito. Cansa muito. E E a gente até tem que que estar preparado. ponto... É uma pergunta assim, muito comum, nem sei se alguém fez, assim. E até quando que eu faço? Eu faço até o resto Isso do dia? aí. Como é que Eu eu vou faço perceber a hora de parar, né? Eu paro quando essa pessoa ela retoma os sinais vitais, ela fica consciente, então não tem porquê eu continuar fazendo a RCP, que é a reanimação Uhum. cardiopulmonar, já que essa vítima ela voltou, ela retornou. Se essa vítima não retornou, eu não paro nunca. Só Tá, paro quando chega o socorro avançado. Porque tá. lembrando lá do que nós falamos no início da aula, o suporte básico de vida é para que nós mantenhamos os sinais vitais preservados da melhor forma até que chegue o socorro Um socorro avançado, especializado. socorro especializado. Para que esse Show. socorro especializado ele leve diretamente para o hospital nas melhores condições. E existem inúmeras pesquisas que mostram que quanto mais rápido é o socorro, mais rápido o atendimento, maior é a chance de vida dessas pessoas que são socorridas. E aí tem curiosidades dentro disso, que de 2 Uhum. a 4 minutos a chance de você salvar é muito alta, sem nenhumas complicações. Então, de 2 a 4 minutos em parada cardiorrespiratória, aí, consegue levar. A partir de 4 minutos até 6 minutos, já Você se já causa salvar, dano. já causa algum tipo de dano cerebral, mas estatisticamente falando, é onde ocorre o maior percentual de mortes cerebrais, entre o Uhum. quarto e o sexto minuto. Então, nós chamamos de tempo de ouro, né? Isso aí. Quanto mais imediato você for no socorro, quanto mais rápido, melhor para essa vítima. E não adianta ir Ótimo. rápido sem a eficiência. Então, você tem que Ótimo. ser rápido e eficiente. Então, 15. Ó, o Alan disse que mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Eu sou Uhum. muito negócio de blogueira, que eu não sei, mas vamos testar aqui. Aí. Quando o socorrista deve parar a reanimação perante a vítima? Ah, a gente falou já isso Foi daqui. essa, foi essa a Então, resposta. respondido, né, Alan? Alan também é bombeiro, é um querido também amigo nosso. Isso é uma É, pergunta bem importante, assim, porque as pessoas muitas vezes, eu estou fazendo aqui reanimação, eu parei, já fiz 10 minutos, já fiz 4 minutos, já fiz 5 minutos. Você não para. Eu já tive em salvamentos na praia, em socorro na praia, de socorro médico. Ele, por conta da praia estar lotada, por conta do carnaval, muitas vezes a ambulância ela demora a chegar. A isso gente aí. fica 1 hora trabalhando a vítima, fica 45 minutos, fica 1 hora e 15, não importa quanto Isso tempo nós aí. devemos ficar. O Quando seu precisar, tá ali, papel né, 15? o seu papel é não abandonar essa vítima e fazer a reanimação cardiopulmonar ali até a chegada do socorro médico. Então, 15, vamos passar uma revisão disso aí. Ó, nosso amigo aí, ele tá Aham. inconsciente e você viu que ele tá respirando, que ele tá com todos os sinais. Beleza, inconsciente a gente vai botar ele de lado pro lado direito. Não é Isso. isso? Vítima inconsciente e essa vítima respira. Posição Boa. lateral de segurança para o lado direito. Por que Direito. nós colocamos posição lateral de segurança? Tá? Estou virando para cá, que é o certo, mas eu vou virar para vocês para que vocês possam ver melhor. Por que nós viramos? Essa posição lateral, ela auxilia aqui, ó, na queda da língua. Ela evita que haja a queda da língua, porque a pessoa inconsciente,
ela perde o controle da musculatura, e a língua é um músculo, então essa língua ela vai obstruir as vias aéreas. E o outro ponto importante é a questão do fluxo que pode estar saindo da boca dessa vítima, por conta de afogamento, por conta de envenenamento. Então você coloca essa vítima em posição lateral de segurança para evitar que esse fluxo ele retorne e haja uma broncoaspiração. Você broncoaspire, esse líquido ele vai para os pulmões. Vai para o pulmão. Beleza, então, ok. Aí, bom, chegamos lá, o cara tá consciente, ele responde às nossas perguntas, mas você está percebendo que ele não está tão lúcido, né? Você pergunta onde ele está, ele fala que não sabe, o que aconteceu, eu não sei. Tá um pouco desconexa as respostas. Aí a gente, de qualquer maneira, para evitar que ele entre que ele fique inconsciente e aí fique pior, a gente vira de qualquer maneira, né? Avisa ele o que a gente vai fazer e vira também ele para o lado direito, para evitar também que ele faça a broncoaspiração, não é isso? Correto, Nil. Porque a vítima está consciente. Se ela está apresentando sinais de algum tipo de distúrbio mental, é um indicativo que algo de estranho está acontecendo. Que aquela pessoa pode ter sofrido alguma pancada, algum tipo de trauma na cabeça, algo que não seja visual, que você não tenha acesso no momento. Então, ela pode estar próxima de se tornar uma vítima inconsciente. Show. E a vítima inconsciente ela pode ter a queda da língua. Então, assim, pode ser algo a mais? Você colocar essa vítima, ela não pode, ela está consciente, mas ela ficou na posição lateral de segurança e consciente até a chegada do socorro. Sem problema nenhum. Assim, mas se ela ficou inconsciente, você já se preveniu quanto à queda da língua e quanto a qualquer tipo de broncoaspiração. Ótimo, tá bom. Gente, o pessoal tá falando aqui que a pergunta ainda tá aí na tela. Renato, pelo amor de Deus, meu amigo, você que é o rei das lives, tu tá exigindo demais desse ser humano aqui que, entendeu? Não sei lá como tira, Jeová de guerra. Depois eu vou botar uma próxima pergunta. Peraí. Eu acho do Alan. Gente, Renata, atualiza que o problema é teu. Eu já tirei. Eu acho. Tirei, Estou gente. pedindo para você desativar os comentários, que aí eu acho que eu apareço melhor. Acho que é isso. Entendi. Já saiu, falaram que já saiu, Nilo. Já saiu. Renata tá me fazendo passar vergonha na live. Aqui. Beleza. Então, de qualquer maneira, a gente coloca o cara, a gente fica prestando atenção, conversando sempre com essa pessoa para a gente perceber se ele vai ficar inconsciente e se a gente precisa entrar com um olhar mais crítico ali para ele, né? Tá. Aí essa pessoa não foi desmaio. Você chegou em casa, você percebeu que, não sei, alguém da sua casa tá no chão. Você não tá vendo fluxo respiratório nele, não tem frequência respiratória ali, você botou o ouvidinho ali perto da boca, não tá acontecendo nada. E aí o que a gente faz? A gente vai entrar então com a manobra. Liga, gente, pelo amor de Deus, não começa a fazer nada antes de ligar pro 193 ou 192 não, gente. Porque jamais você vai entrar num negócio e vai pegar o telefone para falar junto. Não dá. Ou faz uma coisa ou faz outra, né, 15? Você falou coisas importantes, eu acho que a pergunta ela apareceu de novo aí. A pergunta do Jeová. Não, mas fique tranquilo, enquanto isso eu vou falando. Você falou coisas importantes, assim, no nosso caso mais grave, que é o caso da parada cardiorrespiratória. Então, eu cheguei em casa. Se eu cheguei em casa, eu não vou ter acesso, muitas vezes, ao DEA. Então, nós vamos fazer sistemas diferentes. Cheguei em casa, eu vi que ou minha mãe, meu pai, meu irmão, qualquer um, detectei que não existem movimentos respiratórios, que essa vítima está numa parada cardiorrespiratória, que não tem pulso. O que você vai fazer? A primeira coisa, ligar para o socorro médico.
Uhum. 193 ou 192, porque não adianta nada você começar o RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, e não chegar o socorro avançado para você. Você tem que Uhum. pedir ajuda, você tem que pedir auxílio. Até porque você não vai conseguir ficar muito tempo fazendo uma compressão de uma forma efetiva, de uma forma correta, porque você vai entrar em fadiga muscular, devido Isso a aí. esse movimento específico que você vai estar fazendo. Ponto. Se você estiver em um local público, além de você ou ligar para o 92 ou 93, se tiver alguém perto, peça para essa pessoa ir buscar um DEA. O DEA é o desfibrilador externo automático, ele salva vidas. E é Uhum. muito autodidático. Pena que eu não tenho aqui, que é um equipamento assim bem caro. Ele é totalmente autoexplicativo. Quando você Uhum. abre a caixinha, tem um adesivo escrito assim: colhe a pá do lado esquerdo embaixo do mamilo. Você vai colar uma pá. Aí ele tem o do outro lado: coloque a pá do lado direito acima da linha do peitoral. Então ele já Uhum. te diz aonde vai colocar. E o que o Ótimo. DEA faz? Ele vai te dizer se você vai ter que apertar o botão para chocar ou não. O que é chocar? Ele só choca, ele só dá um choque elétrico no coração em que situações? Quando o coração está parado, adianta dar o choque elétrico? Não, porque o coração não vai voltar a funcionar com um desfibrilador. Não adianta você chocar com o coração parado. Em que Uhum. situações que eu choco? Em situações de taquicardia, em situações Tá. de distúrbios elétricos, que o coração não está em seu real funcionamento. Ele está descontrolado, descoordenado. Tá Então, eu bem. utilizo o DEA para chocar essa pessoa. Eu Tá. choco essa vítima e ele diz para você: colocou as pás, aguarde um segundo. Agora se afaste, aperte o botão tal. Ele te diz Entendi. que o ritmo é chocável, então é um equipamento autoexplicativo. Mas Isso é ótimo. voltando, desculpa ter fugido, é que o DEA é algo muito Nada, isso é completo. muito legal, 15, porque às vezes a gente não sabe que nesses lugares precisa ter, né, esse tipo de equipamento. E às vezes às vezes, o que que acontece? Às vezes tem até alguém da área da saúde ali do lado, tem até algum enfermeiro, algum médico, alguma coisa, e que também não, a pessoa ali, né, naquele movimento de tentar fazer a ressuscitação e tal, você tem que ajudar pensando nessas coisas. Gente, aqui é um ambiente público que pode ter ideia, eu vou lá buscar, vou lá ajudar. Então é importante a gente saber disso também, né? Mila, tem quanto tempo aí? Porque estão falando que o Instagram vai derrubar a gente, cuidado com o tempo. Já tem quanto tempo de live? Gente, que horror! Não sei, Giovana, como é que eu. Gente, Já devem ter, 15. devem ter uns 50 minutos. Não tem problema, não. Ué, ele não mostra aqui pra gente? Ele mostra quando faltam 2 minutos. Quando faltarem 2 minutos, ele mostra. Mas não Ah, tem problema. vambora. Se Se nós não terminar, a gente tivermos, entra. se não tiver explicado tudo, a gente entra novamente. A Tá gente bom? entra de novo. Isso aí. O pessoal Tá vai bom? acompanhar a gente porque a gente Mas dá. deixa eu só 15 tá retomar arrasando. aquele passo aqui que é muito importante. Isso aí, vamos lá, vamos lá. Vítima inconsciente, essa vítima não respira e essa vítima não apresenta pulso, tá bom? Inconsciente não Uhum. respira, não apresenta pulso, então eu vou fazer o CAB. Antes de fazer o CAB, eu já liguei para o socorro médico, já Isso pedi aí. ajuda. O que é o CAB? O C é a compressão. Compressão de uma forma correta e efetiva, que de nada adianta fazer a compressão de forma errada. Quantas Tá. compressões eu irei fazer? 30 compressões. Quais são os pontos mais importantes durante essas minhas 30 compressões? Manter o cotovelo sempre estendido, uma força efetiva, afundando o tórax de 5 a 6 centímetros. E é importante o tempo que eu falei que você utiliza aquela música, ha, 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 Hum. ha. Por que que isso é importante? Porque quando você faz uma pressão no tórax, ele vai comprimir. Então, o coração ele comprime e ele precisa expandir. Se você não deixa o coração expandir, você não está realizando, não está simulando de forma mecânica o movimento do De coração, sístole e o diástole. movimento de Uhum. sístole e diástole.
você está apenas fazendo compressão, compressão, compressão e não está deixando, permitindo que esse coração se expanda. Então, atente a isso. Como você vai se atentar a isso? Vendo que o tórax ele volta à posição normal. Então, você comprime e deixa o tórax voltar à posição normal. Comprime, deixa o tórax voltar à posição normal. Esse é o C. São os passos mais importantes. 30 compressões efetivas de qualidade que salvam vidas. Do C... Ah, sim. Não, você vai falar sobre o... Eu sempre quis saber... como a gente faz 30 massagens, né? 30 repetições. E aí, depois das 30, a gente vai fazer como é que vocês chamam da boca, né? Você vai fazer... Grava sempre essa ordem, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo. C, A, B. O C é de compressão. Compressão. O A é de abertura das vias aéreas. Beleza. O B é de boa ventilação. Por que é B? Porque em inglês a respiração acho que é breathing. E aí ficou... É muito poliglota esse 15, meu Deus. Canta, fala inglês e ainda representa. Olha que coisa de louco. E aí ficou B. Então você tem que lembrar que a ordem é C, A, B. Então, compressão, abertura das vias aéreas. O pescocinho para cima. Vias aéreas, eu vou ventilar. Então, eu coloco a minha boca tampando todo o orifício da boca da vítima e vou realizar 2 ventilações. Outro cuidado nessas 2 ventilações aqui, Nilo. Eu vou soprar todo o ar do mundo aqui? Não. Não é necessário que você sopre todo o ar do mundo aqui. Então, parcimônia na hora de soltar o ar. Principalmente se você estiver lidando com criança. Porque os órgãos respiratórios, os músculos respiratórios, a estrutura da criança é totalmente diferente da estrutura de um adulto. Então, uma dica importante, eu vou soprar quanto? Com o ar que está nas suas bochechas. Então, eu tenho muito para soprar, né? Porque a bochecha é grande. E a minha, 15? A pessoa vai virar um balão com tanto de... Essa é uma dica valiosa, assim. Você vai soprar com ar que está nas suas bochechas. Eu aperto o nariz da pessoa. E o ritmo para isso? Eu vou ficar aqui soprando? Não. São 2 ventilações a cada 1 segundo. Então, em 1 segundo, eu ventilei aqui, fiz a ventilação, espero e ventilo de novo. Tá? Com duração de 1 segundo. E quando que eu sei que a minha ventilação ela foi efetiva? Quando eu fizer a minha ventilação, eu tenho que observar se está havendo a expansão torácica. Torácica. Show. Se não estiver havendo expansão torácica, você não está fazendo a ventilação de forma correta. Então, apareceu para mim aqui em 15, faltam 2 minutos mesmo. Mas não tem problema. Se a gente derrubar aqui, a gente volta. Show. Sem problema. E aí, é se atentar a isso, a expansão torácica. Qual a ordem para eu gravar? Sempre. Eu estou repetindo aqui várias vezes porque realmente... É muito importante. C, A, B. C, compressão. A, abertura das vias aéreas. E o B ali de boa ventilação. Roberto, eu não tenho proteção individual, não conheço o cara, não é da minha família. Eu sou obrigado a ventilar? Não. Isso aí, importante. Mas realize as compressões. Realize as compressões. Porque você vai conseguir salvar vidas. E aí um ponto muito importante para realizar a ventilação, que eu vou falar aí quando deve fechar, é a utilização do EPI. Nós, bombeiros, utilizamos a Pocket Mask, que é uma máscara de proteção individual. O que ela evita? Ela evita que haja o contato com a vítima e possíveis fluxos que saiam da vítima entrem em contato com a minha boca, com as minhas vias aéreas superiores e aí evita qualquer tipo de contaminação com doença. Beleza. 15. Tá acabando aqui. Gente, volta, gente, porque a gente vai falar sobre mais coisas. A gente vai falar sobre obstrução. É o que a gente mais vê em casa, com criança, com idoso. Então, volta aí que a gente
Sai daí não, que o programa tá bombando, né, 15? Eu já volto, 15. Pera aí, que a gente vai se derrubar, mas a gente vai voltar, tá? Encerra Pera aí. aí e começa de novo. Beleza.